vamos falar sobre a base da igreja. Amém, irmãos? Amém. Então, o que é a base da igreja? Primeiro, nós precisamos fazer distinção entre base e fundamento. Base é o terreno onde a casa foi construída. Amém? Base é o terreno onde você construiu a sua casa. Fundamento é o alicerce. Fundamento é o alicerce que suporta a edificação. Paulo fala no capítulo 3, versículo 11 de 1 Coríntios, que ele lançou o fundamento como prudente construtor. Tá certo? E outro, é 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Eu falei 13? É 3:11, tá certo? Ele fala assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele lançou o fundamento que é Cristo, o alicerce da igreja. Paulo, ele é um apóstolo, ele lançou o fundamento, o alicerce, porque Cristo falou em Mateus capítulo 16, versículo 16, ele falou que a igreja seria edificada, Mateus 16, 18, que a igreja seria edificada sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. Amém, irmãos? Como fundamento. E essa rocha é a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, nós precisamos distinguir essas coisas. O fundamento não é base. Base não é fundamento. Amém, irmãos? Fundamento não é base e base não é fundamento. Fundamento é o alicerce, base é o terreno. Ampliando essa questão, o terreno é o limite da localidade, é a cidade. Vamos ver agora então, Atos capítulo 14, versículo 23. Já estamos finalizando. Amém, irmãos? Espero que você esteja sendo ajudado nesta noite, amém? Atos capítulo 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Uma igreja, um presbitério. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, a parte A do versículo, olha só. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Agora, Tito, capítulo 1. Tito está antes de Filemão. Eu procurei gravar isso, essa semana, para ser rápido. Tito 1, versículo 5. Por essa causa te deixei em Creta. Certo? Na verdade, é uma ilha aqui, tá? Por essa causa te deixei em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Atos 14, 23, parte A. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Tito, parte B, versículo 5. Em cada cidade, não é em cada igreja, porque a igreja está na base correta, a igreja está na cidade, uma igreja, um presbitério. Amém, irmãos? Então as pessoas falam para nós hoje que é impossível praticar isso. Como que você vai praticar uma igreja em São Paulo com milhões de habitantes? Como você vai praticar uma igreja em Piracicaba? Uma só igreja, um presbitério? Como? Irmãos, eu vou ler agora o texto para encerrar para você ficar bem claro como deve ser o nosso coração. Preste bem atenção agora, depois eu já vou encerrar. Não importa o que a igreja em certo lugar pratique, aspersão ou imersão, precisamos ministrar Cristo a ela. Não se preocupe com doutrinas, mas com o suprimento de vida. Talvez nem mesmo pratiquem o ler orar, olha só. Ainda assim precisamos ministrar-lhes Cristo. Desde que não haja nada pecaminoso na igreja onde estamos, devemos permanecer nela. Agora preste atenção. As pessoas podem dizer que o princípio de uma igreja em uma cidade está correto, mas que não é aplicável atualmente.
que hoje é impossível todos os santos se reunirem como igreja numa cidade. Todavia, apesar de toda a confusão existente, ainda temos de manter este princípio. A maioria dos cristãos não tomarão a base correta, mas o Senhor levantará um remanescente para permanecer na base da unidade. O que o Senhor ordenou não pode ser abandonado. A despeito da situação presente e atual, o Senhor executará isso. Nos últimos dias, o Senhor edificará a sua igreja. Os que buscam sinceramente o Senhor serão ajuntados para tomar a base da unidade e testificar a todo o universo que são um em Cristo. Isso será glória para o Senhor e uma vergonha para o inimigo. Então, irmãos, não importa, não olhe para a confusão. Olhe, se o Senhor ordenou, é um princípio, nós vamos praticar. Amém. Nós vamos dar testemunho da unidade. Amém. Nós não vamos abandonar esta verdade. Em Atos capítulo 13, versículo 1, o que nós temos? Nós temos a igreja numa cidade chamada Antioquia. Atos capítulo 13, versículo 1. Uma igreja numa cidade. Havia na igreja de Antioquia. Atos capítulo 8, versículo 1. E a cidade 8:1. Ato 8:1 fala que a igreja em Jerusalém, olha. E Saulo consentia na sua morte, que é de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Era uma grande cidade, mas Jerusalém tinha uma só igreja.